meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo. Aula de número 31, objeto de conhecimento, morfossintaxe, detalhamento, verbos quanto à predicação, intransitivos e transitivos. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos lá. Eu quero saber de vocês. Você já percebeu que algumas frases fazem sentido completo, mesmo sem ter um objeto direto ou indireto? Já perceberam? Observando ali, observa o verbo, todos os elementos que estão compondo as nossas frases, as nossas orações? Já pararam para observar? Sim ou não? Para isso, observe e vejam aqui ao vídeo. Escritório Silva Associados, boa tarde. Boa tarde. O Valdemar está aí? Aqui não trabalha nenhum Valdemar, senhor. Acho que você ligou errado. Escritório Silva Associados, boa tarde. É o mesmo número de antes? Queria falar com o Valdemar. Meu amigo, é o mesmo número, cara. E como eu te falei, aqui não tem nenhum Valdemar. Então, problemas? Um doido aí procurando um tal de Valdemar. Já ligou 2 vezes. Alô? O Valdemar já chegou? Cara, eu já te falei que aqui não trabalha nenhum Valdemar, cara. Onde é que tu tá querendo chegar com isso? Mas ele disse que trabalhava aí. Bicho, não enche, cara. Já falei que não. O que é agora? Quem fala? É do escritório Silva e Associados. Quem quer saber? Aqui é o Valdemar. Alguém ligou para mim? Não, só pode estar de brincadeira. Olha só, que confusão, né? Então, a gente acabou de verificar aí um texto, né, através de vídeo. Então, vamos analisar agora, prestem atenção. Vejam só, chatear e encher. Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim, você telefona para um escritório qualquer na cidade. Alô? Quer me chamar, por favor, o Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí a alguns minutos, você liga de novo. O Valdemar, por favor. Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é o número tal? É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. Mais 5 minutos, você liga o mesmo número. Por favor, o Valdemar já chegou? Então, vejam aí que o texto que a gente acabou de ler é o texto do que a gente viu lá no nosso vídeo, né? Ligando várias vezes, perguntando do tal Valdemar. E no final, o que aconteceu? O próprio Valdemar liga perguntando se alguém tinha procurado por ele, né? Então, veja que ali nós tínhamos umas 2 frases sendo destacadas, de vermelho, certo? Então, vamos lá analisar, tá bom? Então, vamos ver. Olha só, você liga de novo, tinha ali a nossa frase oracional, também podemos falar que era uma oração, uma vez que tem o quê? Verbo, certo? Então, na oração, você liga de novo, temos o sujeito, que é quem? O você, e o predicado, que é o quê? Liga de novo. Lembrando que para a gente identificar o sujeito e o predicado, o que a gente tem que fazer? E identificou o verbo. Como já está destacado aqui, veja que o nosso verbo é liga. Quem liga de novo? Você. Então, você é o nosso sujeito. Depois que eu tiro o sujeito, tudo que sobrou é o nosso predicado.
certo? O núcleo do predicado é o quê? É quem? O verbo, que no caso é o liga, né? Que expressa uma ação, certo? Realizada por quem? Pelo nosso sujeito. Essa ação apresenta sentido completo, ou seja, não exige complemento, tá? Para que essa frase seja compreendida, ok? Simplesmente você liga, você já sabe o que está informando, eu não preciso botar de novo, só até ali já estaria o nosso sentido completo, tá? Então, por esse motivo, o verbo ligar, nesse contexto, é classificado como um verbo intransitivo, pois ele sozinho transmite a ideia, né? Uma ideia completa da nossa ação, certo? Muito bem, então aqui a gente acabou de verificar que nós temos um verbo intransitivo. Os verbos intransitivos têm sentido completo, eles não exigem, eles não pedem um complemento, certo? Vamos analisar mais uma oração? Vejam só. O Valdemar já chegou? Veja só, o Valdemar já chegou, aqui nós estamos diante de uma frase interrogativa, está questionando, e temos o sujeito, né? Quem foi que chegou? Valdemar. Tudo que sobrou é o nosso predicado, ok? E o núcleo do nosso predicado, que no caso já chegou, quem vai ser o núcleo? Vai ser o verbo. Qual é o nosso verbo? Chegou, ok? E aí, a gente já sabe que chegou o nosso núcleo, que indica o quê? Uma ação, esse verbo expressa uma ação. E essa ação, ela está expressa de forma completa, ela não exige nenhum complemento para que essa oração se torne mais clara. Então, novamente, nós estamos diante de um verbo intransitivo, pois ele completa, ele não exige complemento, ele por si só já passa toda a informação necessária, certo? Muito bem, então a gente já viu aqui que ligou e o chegou, neste contexto, eles são classificados como verbos intransitivos. Vamos frisar aqui o que é um verbo intransitivo. Vejam o conceito. Olha só, os verbos intransitivos são aqueles que possuem sentido completo por si só, não precisando de um complemento para fazer sentido, tá bom? Então, preste atenção, que ele sozinho já tem um sentido completo, ele sozinho já forma um predicado, tá bom? Ele não exige complemento, tá bom? Então, todas as vezes que um verbo fizer sentido completo, não exigir um complemento, nós estamos diante de um verbo intransitivo, ok? Vamos continuar e verificar alguns verbos intransitivos. Vejam só. Os verbos e alguns exemplos, né? Então, olha só, o verbo adormecer. Finalmente, a bebê adormeceu. Percebam que essa oração, se a gente observar o verbo, eu digo que adormeceu, ele sozinho já me expressa o que aconteceu. A criança estava acordada, fechou os olhos e dormiu, tá bom? Então, eu não preciso de mais nenhuma informação, porque eu já sei. O verbo andar. Ela anda. Pronto, ela anda. Aí eu sou curioso, eu pergunto, é mesmo? Ela anda por onde? Com quem? Olha só, é só porque eu sou curioso, né? Sou curiosa aqui no caso. Vejo que a pergunta, inclusive, por verbo é diferente, ó. Por onde? Com quem? É diferente. Então, não posso dizer que pela casa, por exemplo, é um complemento do verbo. Não, não é um complemento, uma vez que o verbo não está exigindo. O mesmo acontece com o verbo brincar. A criança brincou a tarde toda. A criança brincou. Eu já sei que ela estava ali interagindo com alguns brinquedos, ou sozinha, né, usando a imaginação, enfim. Ela brincou. Ponto. Eu já consigo entender o que aconteceu. Aí eu dou mais uma informação. Ela brincou. Que período? O período da tarde, foi a tarde toda. Percebam que a tarde toda não é obrigatório estar ali para completar a minha oração, né? O meu verbo. Eu dou esta informação porque eu quero, mas se eu parar só a criança brincou, eu consigo entender perfeitamente o que está acontecendo.
Certo? Muito bem, vamos continuar então. Cair, a criança caiu. Pronto, já sei o que aconteceu. Ela foi lá e se espatifou no chão, ou sabe Deus aonde. No caso, ó, a criança caiu. Meu Deus do céu, caiu aonde? No buraco. Vala minha Nossa Senhora. Então vejam que se eu parar até no verbo, né? A criança caiu, eu entendo perfeitamente. Só que aí a gente fica curioso, lógico que a gente vai perguntar onde caiu, como foi, né? A gente quer saber detalhes, mas somente porque somos curiosos e não porque o verbo está exigindo. Ó, casar, Paulo casou ontem, olha, o Paulo casou, olha que maravilha. Quando? Com quem? Onde foi o casamento? Ó, onde, como, quando, são perguntas que vão nos dar origem a um advérbio, que pode ser advérbio de tempo, de lugar, de companhia. Veja que advérbios não são complementos verbais, tá bom? Então, Paulo casou, acabou ali, eu consigo entender minha oração perfeitamente. O ontem é uma informação a mais, então eu não posso dizer que é um complemento verbal, e sim um adjunto adverbial. Chorar, a mãe chorava. Poxa, que triste, né? A mãe chorava bastante, a mãe chorava. Por que ela chorava? A mãe chorava de tristeza, a mãe chorava de alegria. Veja que eu estou completando porque eu sou curiosa, mas se eu falo a mãe chorava, já sei que estava o quê? Caindo lágrima dos olhos dessa mãe. Dormir, Paula dorme. Pronto, perfeito. A Paula chegou ali, deitou e dormiu, acabou, fechou os olhos e agora já está ali roncando. Então, ora, esse verbo é um verbo transitivo indireto, porque ele passa a informação completa, e o muito não posso caracterizar como complemento, tá? Explodir. O botijão de gás explodiu. Que perigo, né? Então, vejo que acabou ali, não tem mais nenhum outro elemento, exatamente porque o verbo é um verbo intransitivo, pois ele passa sentido completo. Levantar, o público se levantou e saiu. O público se levantou. A gente entende o quê? Que eles estavam sentados e agora estão de pé. O público saiu. A gente já sabe que ele estava em algum lugar e que agora ele saiu deste lugar. O público não está mais nesse local. Então, percebo que tanto levantou quanto saiu são verbos intransitivos. Tá? Vamos continuar com mais alguns exemplos. Morar, nosso avô mora em Manaus. Morrer, o vizinho não morreu. Ô, glória, graças a Deus, está Vivinho da Silva, né? Nascer, a criança nasceu forte e saudável. Olha que perfeito, né? Então, todos esses exemplos aqui são exemplos de verbos intransitivos, que são aqueles que têm sentido completo. Os verbos intransitivos, gente, eles têm sentido completo, eles não exigem um complemento. Não significa que depois dele não possa ter alguma informação, como a gente viu. Tem informação. E provavelmente eu não posso dizer que essas informações que estão depois dele são complementos verbais, uma vez que esse verbo não exige. Se vocês prestarem atenção, todas as vezes que tiver uma informação depois do verbo, todos ali estavam como adjunto adverbial, dando uma ideia de tempo, de lugar, de companhia, de modo, tá bom? Então, são adjuntos adverbiais e não complementos verbais, que a gente já sabe que os complementos verbais podem ser quem? Objeto direto ou objeto indireto, certo? Muito bem, então vamos lá verificar mais informações sobre esses verbos, né? Então, são considerados verbos intransitivos os verbos com os seguintes efeitos de sentido. Verbos que indicam movimento, ir, vir, partir, voltar, chegar, entrar, sair, andar, caminhar, correr, cair, etc. Foi alguns exemplos, inclusive, que a gente viu ali, por exemplo, sair, né, o andar. Verbos que indicam ação, os verbos intransitivos podem indicar ação. Brincar, nadar, ajoelhar, lutar, tá? Outros verbos, vamos ver, os verbos intransitivos também podem indicar fenômenos da natureza, amanhecer, anoitecer, chover, trovejar, nevar, ventar, gear, tá bom? Então, são alguns verbos que são considerados intransitivos, ok? Muito bem. E aí, verbos que indicam fenômenos naturais, como adormecer, dormir, acordar, nascer, crescer, viver, morrer e tremer. Então, vejo que aqui a gente fez uma lista de verbos que são considerados verbos intransitivos. Lembrando que os verbos intransitivos são verbos que expressam sentido completo, não exigindo
um complemento, tá bom? Então, vamos verificar a estrutura sintática básica aqui que envolve os nossos verbos intransitivos. Vejam só. Então, quando a gente fala de estrutura, né, com esses verbos intransitivos, nós vamos ter o quê? Um predicado verbal, onde vai ter o quê? Na nossa oração, né? Vai ter um sujeito, vai ter um verbo intransitivo, e se eu colocar uma informação a mais, pode ter o quê? Um adjunto adverbial, tá bom? Porque a gente viu que se o verbo é intransitivo, ele tem sentido completo, então não precisa botar mais nenhuma outra informação. Então, pode acontecer da oração ser formada somente por sujeito e pelo verbo intransitivo, assim como vai acontecer construções como sujeito, o verbo intransitivo e um adjunto adverbial, ok? Vamos então verificar um exemplo. Vejam só. Ela anda pela casa. Quem anda pela casa? A gente faz a pergunta para o verbo para saber quem é que está fazendo essa ação. E quem é que está? Ela, o pronome ela. Então, ela é o nosso sujeito simples. Se eu já tirei o meu sujeito, tudo que sobrou é predicado. Então, anda pela casa é o nosso predicado. E como vocês estão vendo, está como um predicado verbal, uma vez que o verbo indica ação. Se é predicado verbal, logo o nosso núcleo, a parte mais importante do nosso predicado, quem é? O verbo, certo? E esse verbo está classificado como intransitivo. Logo depois dele tem o quê? Pela casa. Ah, ela anda. Anda por onde? Olha só, né? Vejo que a pergunta para o verbo é por onde. Eu quero saber informação a mais. Então, é um adjunto adverbial de lugar. Pela casa é o nosso adjunto adverbial. Perceba que a pergunta para o verbo é diferente do o que, né? De quem, para quem, que a gente geralmente faz essa pergunta para um verbo transitivo, que a gente já sabe que os verbos transitivos exigem complemento, tá? Então, percebam que o nosso verbo aqui, ele é um verbo intransitivo, ele não exige complemento, porém, pode ter uma informação, e essa informação, geralmente, é um adjunto adverbial. Neste caso, nós estamos diante de um adjunto adverbial de lugar, que é o pela casa, certo? Muito bem. Agora, vamos ler aqui uma historinha, Tarde de Sossego. Vó, o céu está tão bonito hoje. É mesmo, meu filho, o dia está calmo demais. O rio está clarinho, dá até para ver os peixes. A natureza aqui é maravilhosa. Olha só, apreciando, né? Muito bem. Então, vejam aqui que nós temos alguns termos destacados. Está calmo, está tão bonito, está clarinho, maravilhosa, né? É maravilhosa. Então, vejam que nós temos aqui verbos e, além do verbo, mais uma informação. Percebam que os verbos aí são o quê? Estar e ser, né? Porque ó, o estar, esta e o ali do maravilhosa, certo? Então, a gente já viu isso aqui. Vamos dar, então, continuidade, só para a gente saber por que está o o ser, o estar. Vamos lá, então, verificar. Então, vamos continuar, olha. Olha o Totó, vó, ele está preguiçoso hoje, igualzinho o dono dele. Vó, um boto, esse lugar é mágico, é por isso que eu nunca quis sair daqui. Olha só que maravilha ter esse privilégio de apreciar a natureza, principalmente com uma vozinha, né? Olha que maravilha, que garoto abençoado. Então, veja que, novamente, tem alguns elementos aí destacados. Está preguiçoso, é mágico. Perceberam que, novamente, é o estar, e logo em seguida tem uma característica, que é o preguiçoso, calmo, maravilha, mágico, como a gente viu em todos os quadrinhos, né? E aí, esse verbo, o ser, o estar, certo? E o ser, que no caso está conjugado como está e não estão expressando ação. Então, o verbo que não expressa ação, nós chamamos de verbo de ligação. Vejam só, verbo de ligação é o verbo que expressa um estado permanente, transitório ou
aparente. Ele também pode apontar uma mudança ou continuação de estado. O termo que indica o estado ou a qualidade do sujeito é chamado de predicativo do sujeito. Então, resumindo, lembre-se que se o verbo não expressa ação, esse verbo é um verbo de ligação, tá bom? Não expressou ação, verbo de ligação. Já sabe que é um verbo de ligação? Aí a gente pode verificar que sentido ele está. Um permanente, transitório, aparente, mudança, continuação. A gente vai analisando, mas é só verificou. Opa, não tem ação. Então, pode arriscar que ali é um verbo de ligação. E se nós temos verbo de ligação, logo em seguida nós vamos ter uma característica ou uma qualidade da qual nós chamamos de predicativo, tá? No caso, como essa qualidade ela está se referindo ao sujeito, nós chamamos de predicativo do sujeito. Vamos então continuar. Vamos aqui uma observação. Os verbos de ligação retratam o lado estático de nossa vida, indicando o estado dos elementos, tá bom? Então, muito bem, vamos lá então. Qualquer verbo poderá ser classificado como de ligação se puder expressar. Então, como a gente pode caracterizar um verbo de ligação? A gente já sabe que não pode ter ação, certo? Então, já sei que não pode ter ação, vamos verificar o que ele expressa. Ele pode expressar estado permanente. O que mais que ele pode expressar? Estado transitório. O que mais? Estado aparente. Mudança de estado. Continuação de estado. Então, pode ver que, olha, estado, 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 o verbo de ligação indica um estado, e esse estado pode ser permanente, transitório, aparente, mudança de estado, continuação de estado. Perceba que em nenhum momento apareceu ação. Por isso que eu acho fácil logo dizer assim, não expressou ação, movimento, verbo de ligação, certo? Vamos então verificar aqui alguns exemplos, dando esse lado do estado do nosso verbo de ligação. Vejam só. Verbo é o estado permanente, né? Retrata o que é eterno, o que é habitual, o que não se modifica. Isso pode ser indicado pelo verbo ser, viver, que a dor é tão velha, olha só, que a dor é tão velha, Chico Buarque, né? Então, olha só, é tão velha, algo habitual, já é comum, ele está ali vivendo com essa dor. De tão antiga, ele já se acostumou, né? Vamos, então, verificar o que mais. Estado transitório, retrata o que é momentâneo, o que é passageiro. Verbos como estar, andar, achar-se, encontrar-se. Manuela está triste, olha, está triste. Nesse momento ela está triste. Mas, sei lá, daqui a 15 minutos ela já está melhor, ou amanhã ela já não está mais triste. Então, vejo que é momentâneo, é passageiro, tá? Assim seja, né? Não é legal permanecer na tristeza. Vamos, então, agora, estado aparente. Indica a aparência. Verbo que? Parecer. Paulo parecia satisfeito, ele parecia. Será que ele realmente estava? Ele parecia, então é uma aparência. Mudança de estado, também a gente viu que o verbo de ligação indica a mudança de estado, então revela uma transformação. Os verbos que vão dar indicação disso é o ficar, tornar-se, virar, acabar, cair, fazer-se, converter-se, meter-se. Então, olha só. Pati ficou sozinha, né? Teve uma transformação, uma mudança ali, né? Uma mudança de estado. Ela não estava, mas agora está. Ficou sozinha. Continuação de estado, vamos lá verificar. Verbos, né? Permanecer, continuar. O Rio de Janeiro continua lindo, né? Gilberto Gil. Então, o Rio de Janeiro continua lindo, ó. Permanência. Você for lá hoje, ele tá lindo. Se você for lá amanhã, tá lindo. Se você for daqui, tá lindo e continua lindo. Então, é um permanente, ele sempre está o quê? Lindo, maravilhoso, tá bom? Muito bem, né? Então, vejam só. A gente acabou de verificar na nossa aula 2 tipos de verbo. Então, vamos recapitular. Nós vimos os verbos intransitivos e os verbos de ligação, né? Então, o que a gente viu? Nós vimos que os verbos intransitivos são aqueles verbos que expressam sentido completo, ok?
como a gente viu, Elianda chorou, né? Ana chorou, então a gente já sabe o que aconteceu. Ana dormiu, a gente já sabe o que aconteceu. Ana chegou, ó, vejam que ele por si só, inclusive, forma o nosso predicado. Nenhuma das nossas orações aqui, o verbo solicitou um complemento. Então, todas as vezes que o meu verbo, ele tem sentido completo, ele não exige um complemento, porque ele fala, eu já consigo entender toda a minha informação, então eu estou diante de um verbo intransitivo. Lembrando que não é porque ele não exige um complemento que não possa ter uma informação a mais. Ó, informação. Eu não estou citando que é um complemento. Lembra? A gente viu a estrutura quando é formado por um verbo transitivo. Então, a gente viu que um verbo intransitivo, a estrutura da frase vai ser o quê? O sujeito e o predicado formado somente pelo verbo, ou o sujeito e o predicado formado pelo verbo e um adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial pode ser de lugar, de tempo, né? Como a gente fala, Ana chorou. Meu Deus, por quê? Ó, por quê? Adjunto adverbial o motivo, né? A causa. Por que ela estava chorando? Porque ela bateu o dedinho. Porque ela estava triste. Por que ela chorou? Olha, chorou porque ela estava triste. Então, triste ali, tristeza, enfim, o nosso adjunto adverbial, tá bom? E aí vimos também o quê? O verbo de ligação. Nós vimos que o verbo de ligação ele indica o quê? Um estado. Que eu falei para vocês que o que é mais fácil identificar é falar o verbo não expressou a ação, movimento, verbo de ligação. Então, se eu tenho verbo de ligação, é obrigatório ter também uma característica, uma qualidade. E essa característica, essa qualidade, nós chamamos de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Por que a gente não pode dizer que o predicativo do sujeito sempre vai ser um adjetivo? Porque nem sempre essa característica, essa qualidade vai ser um adjetivo. Porque a gente sabe que os adjetivos é a classe gramatical, né? Que indica o quê? Uma característica e uma qualidade. Porém, quando a gente está falando de sintaxe, falando do predicativo, nem sempre vai ser caracterizado por um adjetivo. Por exemplo, Ana é uma flor. Vejam só, Ana é uma flor. É um verbo, não está indicando o movimento, e flor está representando o nosso predicativo do sujeito, que é a qualidade de uma característica. Então, vejo que aqui, quando eu falo, Ana é uma flor, eu estou ali fazendo uma comparação de que Ana é uma flor, pode ser o quê? Delicada, gentil, cheirosa, não é? Então, vejo aqui que o flor está caracterizando a Ana, e flor, na classe gramatical, não é um adjetivo, e sim um substantivo. Então, o predicativo do sujeito nem sempre vai ser um adjetivo. Pode ser o quê? Um substantivo exercendo essa função. Ok, gente? Muito bem, então a nossa aula sobre verbo intransitivo e verbo de ligação fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.